Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem, esbanjando saúde e felicidade. Para ti que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Ana Rodrigues e toda semana eu venho aqui contar histórias criminais antigas enquanto eu faço a minha maquiagem ao mesmo tempo. Se esse tipo de assunto te interessa, então eu te peço que se inscreva aqui nesse canal e interaja comigo deixando o seu like e um comentário. É sério, gente, qualquer comentário, tá bom? Mas não sai desse vídeo sem comentar. Comenta com um emoji, um coraçãozinho, qualquer coisa, mas comenta porque assim o YouTube entende que esse vídeo está bem engajado e ele entrega para outras pessoas, tá bom? Eu também peço para vocês que me sigam lá no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. E sobre o caso de hoje, bom, já vou dizendo, eu passei raiva, vocês vão passar raiva também, muita raiva, porque esse cara foi tudo de ruim que uma pessoa possa ser. Como eu falei no outro vídeo, eu estava buscando casos desses infelizes que atuaram durante as guerras, né, ou nasceram, enfim, que tivesse alguma coisa no período das grandes guerras. Semana passada foi o suposto vampiro Bela Kiss que teria lutado na Primeira Guerra Mundial, não sabemos se lutou mais, é o que diz a história. E esta besta de hoje, que sério, me deu muita raiva. Ele nasceu no começo do Terceiro Reich, na Alemanha, que foi aquele período super obscuro para o mundo, quando a Alemanha foi governada ali pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que o líder, eu não posso falar o nome porque vocês já sabem que o YouTube vai fazer com esse vídeo, né? Mas é aquele do bigodinho, secretário oficial de Satanás aqui na Terra. Este homem, Joachim Kroll, foi tudo que um ser humano pode ser de ruim, juro. Eu acho assim, só faltou bater na mãe, porque o resto, minha gente, o cara era um... Ai, calma, Ana. Respira. Calma nada, eu quero xingar esse cara, xingar muito. Ui, que ódio. Bom, como eu disse, ele gostava, né? Gostava, entre aspas, de criancinhas, de cadáveres, e era canibal, gente, canibal ainda por cima, como eu disse, né? Só faltou bater na mãe. Ah, e ainda por cima ele matava animaizinhos, tá? Só pra terminar assim, de assim, um dos piores seres humanos que eu já vi, caramba, nossa, eu já tô ficando irritada. Calma, Ana, calma, respira. Bom, apertem os cintos, porque hoje no nosso túnel do tempo nós vamos para bem longe. Vamos para Hindenburg, Alemanha, em 1933. Então, let's go! Joachim Georg Kroll nasceu em Hindenburg, na Alemanha, em 17 de abril de 1933. Hoje, a cidade de Hindenburg já não existe. Motos. Hoje, a cidade de Hindenburg não existe, porque essa cidade ficava bem na fronteira com a Polônia. E hoje ela foi feita parte da Polônia. Essa cidade se chama Zarbs, alguma coisa assim, tá? Perdoem a pronúncia. Mas é por aí. Ele foi o sexto de 9 filhos de um casal muito pobre e disfuncional. O pai dele era mineiro e a mãe dele era dona de casa. Como eu disse, essa família era bem disfuncional. O pai era bastante agressivo com a família, com todos os filhos e com a esposa. A esposa, por sua vez, era uma mãe absolutamente fria, que não encontrei que agredisse os seus filhos, mas ela também não dava um pingo de amor maternal para eles. O Joachim Kroll era uma criança com bastantes problemas, tá? Ele não ia bem na escola, ele repetiu várias vezes a mesma série e, mesmo já sendo grandinho, ele fazia xixi na cama. O Joachim Kroll também era fraco, tímido, não conseguia se dar bem com ninguém, não tinha boas relações sociais e as coisas só foram piorando aí para eles. Por quê? Quando a Segunda Guerra
começou em 1939, com a invasão da Alemanha à Polônia. O pai do Joachim Kroll foi chamado para combater na guerra e ele nunca mais foi visto. Li que provavelmente ele foi feito prisioneiro pelo Exército Vermelho. Enfim, a família perdeu o pai. Então eles tiveram que se mudar várias vezes ali durante o período da guerra, porque, enfim, não era um período seguro para ninguém, né? Então a família se mudou diversas vezes, até que com 15 anos, já estabelecidos em uma cidade em Westfália, não sei se é assim se pronuncia, tá? O meu alemão não é muito bom. Na verdade, o meu alemão nem existe. Então, que fique assim. O Joachim desistiu de vez de frequentar o colégio, porque assim, ele não sabia nem ler e nem escrever, e isso já com seus 15 anos, 16 anos, por aí. Então, ele foi trabalhar em fazendas. Aí ele começou a descobrir algumas coisas, como, por exemplo, que ele sentia prazer. E não tô falando de prazer, assim, de gostar, é aquele outro que vocês possam imaginar e devem estar imaginando aí. Ele sentia prazer, né? Se sentia estimulado quando ele via animais sendo abatidos. Ele gostava daquela cena que causaria horror em qualquer pessoa, né? Mas para ele era algo muito estimulante. Ele descobriu isso quando ele viu um porco sendo abatido e agonizando. Aí, o que ele decidiu? Que ele teria relacionamentos não, né? Mas assim, ele teria contatos íntimos com seres que não pudessem reclamar do seu desempenho, porque ele tentou uma vez ficar com uma garota e, segundo ele mesmo, foi um fracasso. E aí surgiu a perigosa ideia na sua cabeça de que ele só se daria bem com quem não pudesse reagir e nem reclamar. Então, o cara um pouco mais tarde iria se mostrar um necrófilo, que com certeza vocês sabem o que significa, né? Pessoas que gostam de cadáveres. Eu sei, é nojento demais falar isso, mas é assim. Então tá, só que assim, ele conseguia controlar isso muito bem. Parece que a sua mãe era uma influência moral muito forte para ele. Então, ele sentia esses impulsos, mas não fazia nada a respeito. Só que as coisas mudaram no começo de 1955, quando a mãe do Joachim faleceu. Assim que ela faleceu, todos os filhos se distanciaram, cada um foi para o seu canto e não tinha mais nenhum freio moral para Joachim Kroll, nada que o segurasse. E então, um mês depois que a mãe dele tinha falecido, ele fez a sua primeira vítima. Era uma jovem de 19 anos que ele matou a facadas e depois ele abusou do corpo da menina e estripou. Ai, que horror. O corpo foi encontrado mais tarde em um celeiro. Em 1959, o Joachim Kroll se mudou para a cidade de Duisburg. Só que assim, ele, ao mesmo tempo que era burro pra caramba, porque ele era, né? Ele tinha uma esperteza, mas eu acho que assim, é aquela coisa satânica. Como a minha mãe sempre diz, coisa ruim o diabo ajuda. Então, ele nunca matava no mesmo lugar. Ele dava alguns anos de intervalo entre as vítimas e ele pegava o trem e ia por toda a região ali em volta de Duisburg fazendo vítimas. A segunda vítima dele foi em 1959 e foi aí que começou
aquela coisa mais terrível ainda que ele fez, depois de acabar com a vida de uma jovem chamada Clara, de 24 anos, ele tirou... Ai, nossa... Ele tirou pedaços das coxas e das nádegas dela e levou para casa para preparar para o jantar. Nessa época, o Joachim tinha arrumado um emprego como atendente de uma casa de banhos em Duisburg e logo depois ele saiu desse trabalho e foi trabalhar numa indústria de aço ou de metal, alguma coisa assim. O interessante aqui nesse caso, digamos assim, que seja uma curiosidade muito triste. Esse cara matou tanta gente e ele fez pessoas serem presas no lugar dele. Olha só a injustiça, gente, que loucura. Ele fez com que 5 homens inocentes fossem presos no lugar dele. Dá para acreditar? Claro, todos eram inocentes, alguns foram condenados e 3 desses homens não aguentaram e acabaram com a própria vida. Então, ele continuava matando tranquilamente, sem ser incomodado, porque além da sorte, né, digamos sorte dele, como a minha mãe diz, o diabo parece que ajuda esse tipo de ser, ele mudava o modus operandi dele, tá? Então, assim, algumas vítimas ele não praticava o canibalismo. Então a polícia ficava meio que... O que está acontecendo? Porque naquela época estavam agindo muitos serial killers ali naquela região. De fato que ele conseguia mesmo enganar a polícia. Esse cara horroroso, ridículo, feio pra caramba, mais feio que o diabo virado do avesso, com essa cara de ratão, porque ele é muito feio. Que cara feio, horroroso. Ele conseguiu matar durante 20 anos sem ser incomodado. Sem ser nem um pouquinho incomodado. E ele matava, preferencialmente, como eu falei pra vocês, crianças e, é claro, mulheres. Esse aqui não foi lutar na Segunda Guerra, não, tá? Ele foi chamado para fazer parte da juventude do cara lá, que eu não posso falar o nome, né? O cara lá do bigodinho, que vocês sabem muito bem. Só que, assim, ele era tão mané, tão besta, tão otário, tão idiota, que nem os caras lá, né, do exército, do bigodinho, quiseram aceitá-lo para fazer parte lá da juventude. Não posso falar, gente, senão o YouTube me pega aqui. Então, ele gostava muito de menininhas, jovenzinhas, idosas, sim, porque ele matou uma idosa. Ele chegou para uma mulher de 61 anos e perguntou para ela: "Você quer dormir comigo?" Não exatamente com essas palavras, tá? Quando ela disse que não, ele a estrangulou, cometeu necrofilia, né, com o seu corpo e, pegou o trem e vazou na capoeira, se mandou para casa e nada aconteceu com ele, né? Tava indo muito bem. Sabe, ele era excelente para mulheres e crianças e pessoas que não poderiam se defender, como o caso de um homem, a única vítima homem dele. Ele estava de olho em um casal que estava namorando no carro, sabe? E aí ele pegou e ficou de olho na menina. Ele queria a menina, foi lá e esvaziou os pneus do carro. Quando o namorado saiu para ver, Joachim Kroll atacou esse jovem com diversas facadas no coração e o matou ali mesmo. Ele olhou para a menina dentro do carro, ela ficou apavorada, pulou para o banco do motorista e quase atropelou o infeliz. Ele conseguiu fugir. Conseguiu fugir. Aí ela fez aquele gritedo todo, veio um monte de gente, ela estava ali segurando o namorado, se esvaindo em sangue, e o maldito cara de rato conseguiu fugir e mais uma vez
estava livre, leve e solto. Essa foi a única vítima masculina do Joachim Kroll. E também a única vítima idosa dele, que foi aquela mulher que eu falei para vocês. O resto era criancinha e jovenzinhas, porque ele era um covarde, né? Não foi lutar na Segunda Guerra porque ele não era homem, podemos chamar assim, corajoso o suficiente para encarar homens armados e grandões dando tiros na guerra, né? Não, o negócio dele era criancinhas e jovenzinhas indefesas, eventualmente idosos e rapazes desarmados. Ai, que ódio desse homem, credo. Enfim, o Joachim Kroll estava se saindo muito bem, dando um olé na polícia, porque o seu modus operandi estava enganando a polícia muito bem, obrigada, enquanto ele continuava cometendo seus horrores, até que em 1976 ele finalmente cometeu um erro, e esse erro o levaria finalmente para a cadeia, né? Lugar que ele merece. Ele morava, gente, numa espécie de condomínio, sabe? Mas tinha um banheiro compartilhado, enfim, aquelas coisas que só tem, sei lá, na Alemanha. Enfim, ele morava nesse local, o distrito, né? No distrito de Duisburg. E há dias ele vinha ficando de olho no parquinho das crianças. Especificamente estava de olho em uma garotinha. Infelizmente, a pequena Marion Ketter estava na mira daquele monstro. E infelizmente ele conseguiu o que queria, sequestrou a menina. E enfim, vocês já imaginam o que deve ter acontecido com ela. E é claro que eu já vou contar, mas espera aí, que antes eu tenho que falar como que a polícia chegou no Joachim Kroll. Ele estava se saindo muito bem, cometendo crimes longe da casa dele, e daí ele decidiu cometer um crime contra alguém que morava ali na vizinhança dele, e foi aí que ele caiu, foi aí que a casa caiu para ele. Gente, tive que cortar aqui. Aconteceu um pequeno erro de logística, tá? Então, continuando a história, a polícia estava indo de porta em porta perguntando sobre a Marion, se alguém sabia alguma coisa dela. E aí chegaram num vizinho do Joachim que disse uma coisa que deixou a polícia, né? Nossa, o que está acontecendo aqui? Ele disse que ele tinha ido perguntar ao Joachim se ele havia percebido que o banheiro ali do segundo andar, que era compartilhado, estava entupido, e perguntou para ele se ele sabia o que era. O Joachim Kroll respondeu que eram tripas. Na lata. Frio. Completamente na lata. Eram tripas que estavam entupindo ali o banheiro. Ai, meu Deus. Aí, como vocês imaginam, cada um tem uma história para contar, né? Crimes assim muito antigos, sempre tem várias versões e tal. Mas essa que eu vou contar para vocês, eu vi no documentário que policiais mesmo que estavam lá no caso contaram que esse vizinho, né, falou das tripas lá, né, que na verdade foi o Joachim Kroll que falou das tripas, e ele disse o seguinte: é que eu matei um coelho para fazer um ensopado e joguei as tripas, né, no encanamento, enfim. E aí ele disse: não, mas pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. Aí ele pegou, tirou o que ele tinha jogado, né, dentro do cano, colocou num saco preto e colocou na lixeira. O vizinho contou isso para a polícia, que correu até a lixeira, abriu aquele saco preto e encontrou mesmo vísceras e órgãos, mas não eram de um coelho, era humano. Então foram lá, meteram o pé na porta e disseram: olá, cidadão, podemos revistar o seu apartamento? Acho que não foi bem assim, mas o Joachim não
ofereceu nenhum tipo de resistência, porque ele sabia, a casa caiu, cara de rato, a casa caiu pra ti, caiu na ratoeira. Ai, gente, a polícia encontrou na cozinha, ai meu Deus, uma panela de sopa de batatas e cenouras. E o que tinha de diferente nessa sopa? A mãozinha de Marion Ketter estava ali cozinhando. Meu Deus. O restante do corpo da menina estava desmembrado dentro da geladeira. Ele foi preso imediatamente e a polícia encontrou também no apartamento dele várias bonecas que ele usava para treinar como ele faria para abordar crianças e, enfim, acabar com a vida delas, além de uma boneca de plástico em tamanho real que vocês sabem para que ele usava. E o que chamou a atenção da polícia é que essa boneca estava pendurada pelo pescoço como se ela estivesse enforcada, né? Então ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento, né? Esteja preso estava. Então, ele demorou um pouco para começar a contribuir com a polícia, né? Mas, quando ele viu que a casa tinha caído, ele começou a falar. Também porque, como eu disse para vocês, ele era tão... Será que dá para chamar de burro? Não sei, dá? Bom, ele era tão besta, melhor assim, né, como diria Chiquinha, tão bestão que a polícia falou que existia uma cirurgia que seria capaz de tirar todos os instintos assassinos e instintos predatórios. Vocês acreditam que a câmera parou de gravar porque esquentou demais? Aqui tá tão calor, já são 14 dias seguidos de temperaturas acima dos 40 graus. Eu detesto o verão. Enfim, continuando, né? A polícia disse para o Joachim que ele seria submetido a esta cirurgia e que daí ele iria para casa. Então ele começou a colaborar ativamente e, gente, as fotos das reconstituições do crime, dos crimes, né, que ele cometeu são assustadoras, né? Ele colaborou assim ativamente. Eu vou passar essas fotos aqui para vocês e assim, uma coisa que dá medo. Eu não sei como essa menina aí da foto, se eu achar a foto eu vou colocar aqui, ela colaborou dessa maneira tão, ai meu Deus, né, fazendo ali o papel da vítima. Nossa, eu não conseguiria, eu ia acabar com esse cara, ia acabar com a raça dele, juro. Ai, enfim, é assustador que uma coisinha daquelas, pequenininho, baixinho, magrinho, com aquela cara de esquisito, fosse esse monstro. Ninguém esperava. Lá na vizinhança dele, a criançada chamava ele de tio. Gente, chamava ele de tio, porque os pais confiavam que as crianças ficassem perto dele. Sabe, lembrou até o Ed Gein, que cuidava, até era babá das crianças ali, e ninguém tinha ideia do que ele fazia, do tipo de pessoa que ele era, né? Enfim, ele então foi preso, ajudou ali, achando que ele ia ir para casa e tal, aí ele confessou 14 assassinatos, mas a polícia só conseguiu encontrar evidências de 8. Ele falou para a polícia que ele canibalizava suas vítimas para economizar na conta do mercado. Acho que era melhor virar vegetariano, né? Mas é claro que isso não passou de uma desculpa, era pura maldade no coração desse ser. Ai. Enfim, o julgamento dele foi um dos mais longos da história, durou 151 dias e no dia 8 de julho de 1982 ele foi condenado a 9 prisões perpétuas e não foi para casa, sua besta. Mas assim, infelizmente, eu acho infelizmente mesmo, ele faleceu em 1º de julho de 1991, com 58 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Que pena, porque ele deveria ter vivido muitos anos na cadeia para pagar tudo que ele fez. Como eu disse para vocês, é a pessoa mais monstruosa que eu já vi, sabe? A mais monstruosa, só faltou bater na mãe mesmo.
Ele morreu na prisão de Heimbach. Eu não contei pra vocês a parte do gato, né? Ele levou um gato pro apartamento dele e acabou com a vida do bichinho a marteladas porque queria ver como ele era por dentro. Uma especialista falou que ele era infantil, que ele tinha uma curiosidade infantil, que ele era tão infantil que ele até disse pro vizinho: ah, não usa o banheiro não, que ele tá entupido com tripas. Isso pra mim não é infantil. Eu, quando era criança, não tinha vontade de saber como os bichos eram por dentro. Vocês tinham, por acaso? Ah, por favor, né? E teve também exames ali que comprovaram que o QI dele era de apenas 76 pontos, quando de uma pessoa considerada normal varia aí perto dos 100 pontos, mais ou menos. Enfim, essa história desse cara horrível, horroroso, que olha... Ai, não tenho o que dizer mais desse homem. Se eu xingar mais um pouco, o YouTube me desmonetiza nesse vídeo. Ó, já fiquei nervosa. Então essa é a história do canibal de Ruhr, que era assim ele é conhecido, ou Duisburg Man-Eater. Essa coisa nojenta, asquerosa, feia, cara de rato, horroroso. E que eu espero que esteja pagando no inferno, sentado no colo do capeta e queimando por tudo que ele fez. Porque ele é um monstro. Calma, respira. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, não do... né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu like, se não se inscreveu no canal, se inscreve agora, compartilha com alguém, assiste a outros vídeos aqui do canal que me ajuda bastante. E até a semana que vem, aqui neste canal e nesse mesmo horário. Tchau! Beijo, 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 beijo. Ficam com Deus. Fiquem com Deus. Ai, que coisa. Nossa. Corta.